Foram 4 rodadas consecutivas na liderança da Série C e poderia ter sido bem mais, caso a Macaca tivesse aproveitado os 2 jogos consecutivos no Moisés Lucarelli. Depois da vitória sobre o Ituano no Novelli Júnior, ainda pela 5ª rodada, a equipe de Alberto Valentim liderou por mais 4 partidas e acabou perdendo a primeira colocação depois dos 2 tropeços dentro de casa. A derrota para o Ipiranga e o empate sem gols contra o ABC custaram caro para o time alvinegro, que agora busca retomar a liderança na próxima rodada. O técnico Alberto Valentim ganhou mais 2 semanas para recuperar os jogadores e realizar os ajustes necessários na equipe. O próximo compromisso será somente no dia 28 de junho, dando espaço suficiente para o comandante alinhar questões técnicas e também táticas com o elenco alvinegro. Ela tem um lado positivo porque a gente consegue recuperar os jogadores. O Emerson hoje estava teve problema de gripe antes do jogo, virou uma certa dúvida ali no começo. A gente consegue recuperá-lo até, porque vai ter muito tempo, porque acaba ficando algumas sessões de treinos sem participar, e a gente ganha tendo um jogo só no outro final de semana. Serve para nós ajustarmos aquilo que a gente precisa, serve também para fazer um G2, um G3, aqueles jogadores que têm jogado menos, para a gente dar um jogo treino para esses jogadores. Então a gente tem que pegar o lado positivo dessa rodada não acontecer na próxima semana. Na 10ª rodada, a Macaca visita o Maringá e busca manter o status de visitante indigesto para voltar à liderança. Na atual temporada, o time de Alberto Valentim conquistou mais de 80% dos pontos disputados, jogando distante do Moisés Lucarelli, e busca surpreender mais um adversário em 2025. Trata-se de um confronto direto, já que em caso de vitória do Maringá, a equipe paranaense chegaria a 16 pontos no campeonato, encostando de vez na Ponte Preta. Em relação ao Maringá, é um time que marca diferente, é um time principalmente na fase defensiva que marca individual o campo inteiro. Nós temos que analisar bem esse adversário, depois ver como nós vamos fazer em relação à estratégia de jogo no nosso jogo ofensivo, porque realmente é um time que joga diferente dos demais. Com os retornos de Wanderson, Arthur e Dudu e nenhum jogador suspenso, Alberto Valentim terá a força máxima na próxima rodada. Com mais 9 dias livres, a Ponte trabalha forte para recuperar a liderança já na próxima rodada. Bom, o grande problema da Ponte tem sido essa questão de não conseguir vencer os jogos em casa. Eu já ouvi os comentaristas falando, o time não joga bem em casa porque é um time reativo. Fora de casa, dá certo. Em casa tem que propor o jogo. Mas não é possível que não consiga encontrar um caminho para resolver isso. O Alberto Valentim é um técnico experiente, capacitado, está fazendo uma campanha de liderança. Perdeu nessa última rodada, caiu para a segunda, mas 1 ponto de diferença. Será que ele e a comissão técnica dele não conseguem encontrar um jeito de jogar para resolver essa questão de não vencer o jogo em casa? Qual é o caminho? Ô Batista, o que fez o Marcelo Fernandes contra o Retrô? Encontrou o caminho. O time precisa ser treinado para poder ter desenvoltura. Simplesmente falar que o time é reativo, não. Ele é obrigado a encontrar o caminho. Está com dificuldade no quê? Na saída de bola, ele tem que colocar gente ali que dê conta. O sistema todo tem que obedecer. Ou ele está treinando e os caras não estão obedecendo, ou ele não está treinando. De qualquer maneira, a responsabilidade dele. Ele falou isso na entrevista coletiva. Então, ele tem que trocar as peças. Ele disse que o que foi treinado durante a semana não foi colocado em prática. Foi isso que ele falou. Então, se ele está colocando desta maneira, e é verdade o que você está colocando, os jogadores não estão respondendo. O que ele tem que fazer? Trocar os jogadores, até achar uma saída. O que não pode é a Ponte ficar lenta, previsível, como ela tem sido em casa. Isso não dá mais para... E isso, Batista, não é neste campeonato. Essa é uma situação que está se arrastando desde o Campeonato Paulista. Então ele tem o dever de encontrar o caminho. Agora, se os jogadores não fazem aquilo que efetivamente é treinado, ele tem que trocar as peças. Não tem outro caminho. E eu estou colocando esta situação porque
Tudo indica que a Ponte vai se classificar. Está com um caminho aí já feito para conseguir estar entre os 8. Agora, o problema é a etapa seguinte da competição, que é turno e retorno. São 6 jogos e obrigatoriamente 3 são em casa. Se não consegue performar em casa, como é que vai subir? Eu acho que esse é um... Dependendo só dos jogos fora de casa. Eu acho que esse é um detalhe que o Alberto tem que realmente ajustar com os atletas. Né? Porque a gente viu aí a performance do time jogando fora de casa. Vou dar um exemplo, aquela partida contra o Náutico, né? Que a Ponte foi lá e ganhou o jogo. E lá não é fácil ganhar não, hein? Nós vimos na mesma semana lá o São Paulo teve dificuldade. Ganhou, mas teve dificuldade. Então... E aí o que acontece, Batista? Tem também a questão emocional. Pô, eu particularmente vi na transmissão do jogo, estávamos juntos, né, aqui na transmissão, uma Ponte Preta ansiosa, nervosa, porque querendo ou não, atrai isso. Né? Ah, não ganha em casa, só joga fora de casa. Então isso gera uma ansiedade que acaba atrapalhando. São jogadores experientes, não, então, mas gera, rodados, Batista, mas não adianta. Traquejados, eu como sei. Vai ficar nervoso? Falei isso agora. Numa situação dessa. Não é nervoso. Não estou falando nervoso, estou falando ansioso. E aí você quer resolver rapidamente a situação e acaba transformando a ansiedade, né, em erros de passe, né, em querer dar uma finta no momento que não dá, vou chutar, não, vou esperar um pouco mais. Então é a ansiedade que gera, não tenha dúvida. Agora, isso é um ponto que o Alberto tem que ajustar. Mas, gente, nós estamos aqui, né, discutindo e falando de uma questão de um time que está aí, como você disse, brigando pela liderança. A campanha da Ponte ela é muito boa. Ah, mas precisa ganhar. Tá certo, isso eu também concordo. Mas a Ponte é a segunda colocada e com certeza vai classificar. E não é melhor que isso aconteça, que ele consiga ajustar e se organizar para a próxima fase? Claro que sim. Então, é uma das coisas que o Alberto tem que fazer, é um dos trabalhos que ele vai ter que enfatizar ainda mais. Mas eu ainda acho que às vezes cria-se uma baita de uma tempestade num copo d'água, né? Ele também sabe disso. Ele falou isso várias vezes, né? Ele falou isso. Nós precisamos performar melhor em casa, precisa ter. Mas isso daí é uma coisa que ele vai precisar fazer alguns ajustes. Mas não dá para negar que a Ponte faz um belo campeonato, ou não? Ah, mas não é isso que eu estou dizendo, né? Isso aí até agora há pouco eu afirmei. A Ponte vai se classificar. Perde um jogo, toda hora ele fala. Mas aquela história do cara deitado na rede, gritou: mãe, tem aí remédio para picada de cobra? E ela respondeu: por quê? Tu foi picado de cobra? E ele falou: não, mas ela tá vindo. Ou seja, a cobra tá vindo pro lado dele e ele não vai sair de lá. Então ele já tá prevendo lá, né? Então você já tá prevendo que vai acontecer, que vai dar errado? Isso, exatamente. Então tem que enxergar um pouco mais à frente, com 3 jogos, 3 em casa. Então tem que resolver o problema agora. É o seguinte, não tem mais o Barcelos. Passou por cirurgia, só volta o ano que vem. A pergunta para vocês. Primeiro, a opinião sobre o Léo Kovic. Como é que ele foi? E se o Alberto Valentim pode fazer com o Léo Kovic aquilo que ele fazia com o Barcelos. Ou seja, o Barcelos cobrindo o Arthur e o Arthur fazendo a parte da frente. Então trocaria, o Arthur viria para o lugar do Barcelos e o Léo Kovic faria o papel do Arthur. Ele pode fazer isso já para o próximo jogo ou não? É assim, eu acho que nós temos o dever, Gleger, de discutir desempenho dos times. Nós temos o dever. Apesar da campanha, porque se for só resultado, nós não temos aqui que comentar nada. Ganhou, elogia. Empate, mais ou menos. Perdeu, critica. Não, mas você está falando porque eu falei que nós estamos fazendo uma tempestade no copo d'água? Eu estou dizendo. Mas eu acho que estamos. Eu estou dizendo para você. O senhor está metendo o cacete em você, ô Gleger. Você não percebeu? Não. Não, mas ele tá. Porque foi eu que falei isso. Porque eu acho que nós estamos comentando a performance. Nós temos que comentar. Ele criticou o seu comentário, você não percebeu? Ele tá como é que ele fala? Estou borrifando o comentário. Gleger, é o seguinte, eu não estou comentando o seu comentário, é questão de conceito. O que acontece é o seguinte, não pode ser simplista na análise.
Então ganhou, tá tudo bem. Não ganhou, tá tudo mal. Não é nem... Como é que é o negócio que o Marcelo Fernandes falou ontem aqui? Nem tintim, não tantã, como é que é? Foi legal, isso aí foi Legal. Nem todo elogio... Tá vendo, Greg? Ele tá dizendo que você foi simplista no seu comentário. Ele tá falando exatamente isso. Então, é uma maneira de enxergar. Eu não consigo ver, Gleger, em casa a Ponte jogando bem. Não foi uma partida, foram 3. Então, e já tem a remanescência do Campeonato Paulista, que não estava jogando bem dentro de casa. Teve competência fora. Ninguém está falando da competência do Valentim aqui. Eu estou dizendo que ele tem que encontrar outro caminho. Como diria o profeta, se continuar fazendo as mesmas coisas, vai colher os mesmos resultados. Simples assim. Qual o nome do profeta? Ah, CB. É o seguinte, ó. Sobre a pergunta da lateral esquerda, tem um equívoco na sua colocação aí. Por quê? O Arthur marca melhor ou apoia melhor? Apoia melhor. Não. Marca melhor, na minha opinião. O Arthur ou o Lelkovic? Arthur. Porque você lembra, esteve aqui com a gente, Por isso que o eu tô dando Ademir relevo. Fezan diz que o Lelkovic ele ataca melhor Isso. do que marca melhor. Então o Arthur como lateral esquerdo pode ser, Gleger, uma possibilidade, e o Lelkovic na segunda linha. Quem faz a função do Barcelos é o Arthur. Porque só na cabeça do Valentim é que o Barcelos... Mas foi isso que eu disse. Não, eu sei, mas agora eu vou dizer o que ele vai fazer. Tá? Então só na cabeça do Valentim o Danilo Barcelos marca melhor que o Arthur. Mas nem aqui, nem na China. Eu falei isso pra ele aqui, ó. Gleger estava comigo aqui. Falei, escuta, por que você escala o Danilo Barcelos de zagueiro? Ele deu a justificativa dele, respeito, mas eu não preciso concordar. Eu discordo disso. E eu acho também que a fluência pode passar numa dobrada dessa. Só quero lembrar o seguinte, é um garoto ainda. É um rapaz que acabou de chegar na Ponte. E como disse o Gleger ontem, e eu vou concordar com ele, a história do emocional é muito importante, porque tem jogador, que não é o caso do Lelkovic, sente a partida, sente a pressão e sente a cobrança dos jogos, das vitórias dentro de casa. Sente. Em alguns aspectos, além de jogar mal, o Valentim tem razão. O time esteve em alguns momentos nervoso. Aí você criou ansiedade, passa errado, se coloca errado, não se apresenta. Aí vira o samba do crioulo doido. Então é complicado. Tem essa possibilidade. Mas assim, sabe o que era? Depois que a gente começa a olhar e analisar, você lembra quando ele fazia isso? Foi lá no Campeonato Paulista. Lembra que ele colocava o Barcelos, adiantava o Arthur numa segunda linha como uma espécie de um ala e fazia aquela dobrada do lado esquerdo. Mas ele não tinha o Wanderson. Verdade. Ele tinha o Simon, e o Simon tem dificuldade de marcação, não tem velocidade. Então o que ele faz? Vou me proteger por aqui, solto aqui o lado esquerdo, com o Arthur mais à frente. Concordo. E estou protegido aqui a linha de zagueiro. Mas agora com o Wanderson, que é um baita de um zagueiro, eu acho que ele não vai fazer isso. Não vai fazer. O Arthur volta na lateral esquerda, ele vai manter os dois volantes lá e provavelmente deve jogar o Emerson junto com o Dudu, o Elvis, né? E lá na frente lá o Gé, o Jean Dias e aquele menino Everton Brito. Everton Brito. Eu acho que ele vai que essa dobrada aí de Elvis com Everton Brito. Voltando o Wanderson. Voltando o Wanderson no sistema defensivo na vaga do Simon. E o Dudu também, né? Não, então, Dudu e Emerson, eu falei, meio de campo. Dudu, Emerson, E Arthur também. Arthur na lateral Elvis. esquerda, Elvis e Everton Brito, e na frente Jean Dias e Gé. Provavelmente vai ser isso. Não E deve mudar. Hein? Não deve mudar disso. Não deve mudar. Mas eu não acredito, até porque entrou pouco tempo do jogo e o Serginho na vaga do Everton Brito, mas não acredito. Eu acho que ele vem com o Everton Brito. O Gleger foi treinador e sabe disso. Tem alguns atletas que você não pode esquecer deles. E tem outros atletas que funcionam muito no decorrer da partida. O que eu estou querendo dizer? Eu acho que ter colocado o Everton Brito e ter preterido o Serginho foi um equívoco. Eu não estou falando da condição técnica. Porque o Everton Brito, em 80% das partidas que ele jogou com a camisa da Ponte, quando ele entrou no segundo tempo, ele entrou bem. Então é uma situação que não pode ser desprezada. E o Serginho, o contrário. Quando o Serginho entra, não é titular, ele cai de produção. Isso é uma coisa também que tem que ser debatida, discutida, claro. Olha, de maneira eu não democrática. sei como, mas tem que arrumar um lugar para o Léo Oliveira nesse time.
Toda vez que ele entra, ele melhora o time melhora com ele. Então, mas ele é uma alternativa. Ah, mas eu não sei o que fazer, mas teria. Os melhores precisam jogar. Não dá pra jogar com 12. Não dá. A regra não permite. Mas o Emerson Santos, com uma partida em Maringá, quem vai jogar é o Emerson Santos. Pode anotar o que eu tô falando aí. Tá olhando aqui no telão a alteração da data do jogo da Ponte contra o Tombense. Olha aí, ó. O jogo estava marcado para sábado, é isso? Estava marcado para sábado. E aí ele foi para segunda-feira, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli. Tá bom. Tudo bem. Tá bom, mas o jogo seria melhor no sábado à tarde, pra torcida, né? Não, mas pra segunda, torcida é melhor 7h30. sábado à tarde do que segunda à noite. O melhor pra torcida é domingo, 4 da tarde. Que é o melhor Mas horário do futebol. sábado é bom. Sábado não é ruim, não. Você tem razão. Segunda-feira é O pior. torcedor é o melhor. Agora, segunda, 7h30 é dose pra leão, hein? Depende da escala. Vou falar pra vocês, depende da escala, sábado às 5 horas é duro, segunda às 7h30 é bom, mas depende da escala, às 21h30 é duro, eu vou falar pra você, não é fácil não. Vamos em frente.